Olá, olá pessoal, eu sou Suzana Fúcio, odontopediatra e consultora internacional de amamentação, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o freio lingual e o impacto na amamentação. O freio lingual, ele é uma prega que segura a língua de todo mundo, né? Todos os bebês, todas as crianças e os adultos possuem um freio lingual, que seria essa preguinha que nós enxergamos embaixo da nossa língua. Se todos nós formos ao espelho para fazer um autoexame, nós enxergaremos essa prega. Só que a anatomia dessa prega, a espessura, o comprimento, ela varia de bebê para bebê. E dentro dessa variação, essa preguinha, o frênulo lingual, ele pode ter os seus impactos na amamentação. E o que os pais podem ficarem alertas quanto a: será que existe um freio lingual no meu bebê que possa causar algum impacto? Em alguns casos, quando o freio é muito visível, a própria família consegue identificar um frênulo lingual que se prenda até a pontinha da língua. Mas na maioria dos casos, para quem já trabalha com isso há algum tempo, né, com as línguas, com a amamentação e com os bebês, é perceptível que a maioria dos casos não são tão visíveis e podem ou não impactar nessa amamentação. Por que impacta na amamentação? Porque a língua é a língua é a atriz principal na amamentação. É ela quem vai dar estabilidade para essa pega, é ela quem vai contribuir para a pressão interna da cavidade oral do bebê para extrair o leite materno do seio da mãe em quantidade suficiente. Então, pensando nessa lógica de liberdade de movimentação da língua para se ter uma boa mamada, o que é possível que os pais identifiquem como anormal nessas mamadas, que de repente pode sim ter uma influência de um freio, um frênulo lingual que não foi identificado na maternidade, ou mesmo que foi diagnosticado como normal pelo teste da linguinha. Alguns sintomas e sinais. Nos bebês, em alguns casos nós vemos complicações com ganho de peso, justamente porque essa linguinha não trabalha de maneira eficiente, tirando o leite que precisa do seio materno. Dentro dessa extração de leite pobre, ruim, existe também um impacto depois na produção láctea da mulher, que até os 30 dias de vida do bebê, enquanto esse bebê é recém-nascido, muito está baseada a produção láctea da mãe nas questões hormonais maternas. Mas, desde então, após esse período, é necessário um estímulo adequado dessa mama e um esvaziamento frequente dessa mama também. Então, o impacto para o bebê em não extrair o leite que ele precisa pode ser visto num baixo ganho de peso ou mesmo em mamadas muito longas, né? Mães que trazem o relato de mamadas de 40 minutos, 1 hora, né? E aí que fica pouquíssimo tempo fora dessa mama, então daqui 30 minutos, 40 minutos ele já quer mamar novamente. Então, isso é bem visível nos relatos das mulheres. Pode ser um bebê sonolento na mamada, né? Que ele vai mamar, vai cansar, né? Esse bebê precisa de um fluxo para se manter estimulado e acordado ao seio. E como ele não consegue extrair o leitinho que ele gostaria ou que ele precisaria, não por questões de produção materna, mas por limitações de movimentação de língua, ele acaba se desestimulando e dormindo. Então ele mama um pouquinho e dorme, mama um pouquinho e dorme, por isso essa mamada vai ficando muito longa. Ou mesmo o bebê pode ter um comportamento oposto,
um bebê irritado, que ele consegue mamar bem no início da mamada, nos primeiros minutos em que o seio está muitas vezes mais cheio, com um fluxo mais fácil. Entretanto, quando essa mama começa a ser drenada, esvaziada, e esse bebê precisa fazer um estímulo maior com essa boquinha, com essa língua, ele já não consegue e começa a ficar irritado, chora, joga a cabecinha para trás, e aí a mãe tem que trocar de mama para ver se a mamada se perdura por mais uns minutos, né? Para a mãe, além dessa questão do impacto na produção de leite, também pode vir associado a um frênulo lingual alterado, dores, né? Fissuras mamárias que não cicatrizam, obstrução de ducto, fenômeno de Renault, que são intercorrências, né, da amamentação, que acabam aparecendo justamente por um trauma constante desse mamilo, porque a mamada do bebê não está adequada, a pega do bebê não se mantém adequada por causa dessa limitação do movimento da língua. Então, nós vemos muitas queixas maternas de bebês, às vezes, né, já maiores, essa amamentação já tem 1 mês, já tem 2 meses, e essa mãe continua sofrendo com fissuras, com mastites, com muita dor para amamentar. Fora que as mamadas longas, né, vão promovendo uma exaustão materna, uma exaustão dessa família, que vê que o seu bebê não se acalma, que esse bebê não se sacia, né? E aí são mamadas longas, mas que não correspondem a um bom ganho de peso também. Isso vai virando mais uma frustração para a família, para aquela mulher que está se dedicando ali em tempo integral às mamadas, e a balança não acaba tendo o resultado que se espera. Então, são alguns fatores que eu estou citando aqui que podem sim ter relação com o frênulo lingual alterado, mas pode ter relação com outras causas. Então, fica o recado, né, que primeiro, para os profissionais que precisam trabalhar com as línguas, né, como nós odontopediatras, que nós possamos nos atentar, além de anatomia de frênulo lingual, com a função. Nós precisamos aprender o que é normal numa mamada, o que é normal de ritmo de mamada, de coordenação, de sugar, deglutir e respirar, né? Para que a gente entenda de função e possa fazer um diagnóstico melhor possível. Importantíssimo pensar em equipe, trabalhar com fonoaudióloga experiente em amamentação, trabalhar com osteopatia, porque a amamentação é um mundo complexo, né? A amamentação, ela é envolvida por fatores aí biopsicossociais, então tem os 3 fatores impactando. Nem sempre é um frênulo lingual causando qualquer uma dessas coisas que eu citei, né? Isso eu quero deixar bem claro, mas é importante não esquecermos que existe essa restrição, né? Pode existir o impacto nesse aleitamento mesmo naqueles casos de frênulos linguais não tão graves, não tão clássicos. E essas mulheres ficam num limbo, né, de que às vezes elas até sabem que existe alguma alteração leve, mas a orientação da maioria dos profissionais de saúde é que isso não vai ter impacto na amamentação. Só que essa não é a realidade, né? Para mim, consultora, odontopediatra, né? Atendo bebês aí há muitos anos, muito direcionada nesse aspecto. A conta pode pesar mais para frente, né? A conta não fecha um pouquinho mais para frente. Então, muitas vezes, o que chega até mim são justamente esses casos mais leves, mais intermediários, mas que já vem se arrastando por alguns meses. E aí, quando essa mãe chega até mim, né, já tem impacto na produção, já tem impacto em curva de crescimento, e aí correr atrás desse prejuízo pode ser muito mais difícil, muito mais pesado para toda a família administrar todas essas questões. Tá bom? Então, obrigada pela atenção e eu volto a continuar esse assunto aí mais um pouquinho num próximo vídeo.